Diablo 4 é um jogo bom. Eu preciso começar com isso porque o que eu vou falar aqui não é. O jogo é um lixo, não é, muito pelo contrário. O problema é outro, é que ele começa bem, puxa você para dentro, em algum ponto você sente alguma coisa para de funcionar, a progressão ela acaba esfriando e o loot deixa de ser interessante, e você continua jogando mais por teimosia do que por vontade. E o curioso é que isso não é aleatório, não é azar, não é uma sequência de decisões ruins isoladas. Existe um padrão, e quando você aprende a enxergar esse padrão, especialmente com o olhar de quem trabalha com sistemas de software, o Diablo 4 ele deixa de ser só um jogo com problemas e se torna um estudo de caso em tempo real, sobre como sistemas complexos eles falham. E bom, eu sou o Lorde, sou desenvolvedor e pesquisador em engenharia da computação, e nesse vídeo vou fazer uma análise completa do Diablo 4 antes da expansão Lord of Hatred, chegar no dia 28 de abril, não como jornalista de games, como engenheiro. E bom, no final desse vídeo, aquela sensação que você teve de que algo parou de funcionar, vai ter nome, vai ter causa, e você vai entender o que a Blizzard vai precisar fazer de diferente nessa expansão. Em 1996, a Blizzard norte-americana ela lança o primeiro Diablo, e sem muito alarde, ela inventa um gênero inteiro. A fórmula era quase ofensivamente simples, você desce numa dungeon, mata inimigos, pega itens, fica mais forte e desce mais fundo, não tem enredo complexo, não tem mecânica elaborada de combate, não tem mundo aberto. E bom, mas funcionava de forma brilhante e funcionava por um motivo específico, cada parte do sistema ele reforçava a outra. O combate era satisfatório o suficiente para te manter em movimento, o loot ele era imprevisível o suficiente para te manter esperançoso, e a progressão era clara o suficiente para te fazer sentir mais forte, e a cada sessão era um loop coeso, onde nenhuma parte existia sem a outra. O Diablo 2, em 2000, ele pegou essa função e construiu algo muito maior em cima dela. A árvore de habilidades, com escolhas reais e consequências permanentes, itens únicos com nomes, com identidade e com histórias implícitas. 7 classes com estilos de jogo completamente diferentes, e um endgame, as Barrow Runs, a caça por Honey Roads que as pessoas ainda jogam hoje, mais de 20 anos depois. O Diablo 3 em 2012 ele chegou com uma expectativa enorme e desapontou de forma espetacular. O servidor ele caiu no dia do lançamento e o erro 37 ele virou um símbolo de tudo que podia dar errado. Numa era de jogos sempre online, o sistema de leilão que permitia comprar itens com dinheiro real, ele destruiu a economia interna do jogo e retirou qualquer propósito de farmar por conta própria. Mas a Blizzard, ela fez algo que poucas empresas têm coragem de fazer. Ela admitiu que errou e recomeçou. Ela tirou o leilão, ela reformulou a progressão com os sistemas de Paragon e as Sifits. O jogo ele encontrou seu público, não chegou perto do legado do 2, mas se sustentou e ainda tem uma base ativa até hoje. Então quando o Diablo 4 foi anunciado, a expectativa era diferente, era mais cuidadosa, mas também era enorme. A promessa era clara, mundo aberto, tom sombrio de volta, liberdade de build real e uma profundidade que o 3 nunca teve. É exatamente esse espaço entre o que foi prometido e o que foi entregue que a gente vai analisar agora. E o primeiro lugar onde esse espaço aparece é na campanha. A campanha do Diablo 4 ele começa com força, o jogo aposta num tom genuinamente sombrio. Não sombrio no sentido de paleta de cores escuras, mas sombrio no sentido narrativo, moralmente pesado. E Lilith é o melhor exemplo disso. Não é uma vilã porque quer poder ou porque é malvada por natureza. Ela tem um argumento, ela vive o suficiente para ver a humanidade ser usada como peão no conflito entre anjos e demônios, que nunca se importaram com ela de verdade. A solução que ela propõe, por mais brutal que seja, tem uma lógica interna que você não consegue descartar completamente. Isso é escrita de qualidade. Os primeiros atos entregam isso de forma consistente, você sente o peso das decisões, você questiona quem são os verdadeiros vilões. A ambiguidade está no centro da narrativa. Aí chega o ato 5 e a campanha desmorona. Tudo que foi construído com cuidado nos 4 atos anteriores é descartado em favor de uma conclusão apressada. Lilith, esse personagem com camadas, com contradições, com ponto de vista que o jogo passou horas se desenvolvendo, é reduzida a um chefe final, sem resolução real. O argumento dela nunca é enfrentado de verdade. E bom, o confronto acontece, ela é derrotada e o jogo termina sem responder às perguntas que ele mesmo levantou. Tem outro problema narrativo que percorre toda a campanha, a ilusão de escolha. E bom, o Diablo 4 ele oferece diálogos opcionais, caminhos alternativos em certas missões, decisões que parecem ter peso, mas o resultado é sempre o mesmo.
Não importa o que você escolhe, a história ela segue pelo mesmo trilho. Isso não necessariamente é um problema se o jogo não sinalizasse. Suas escolhas importam, mas ele sinaliza e a ilusão quebra. As missões secundárias completam esse quadro. O mapa do Diablo 4 é enorme e está cheio de atividades, mas boa parte das missões secundárias segue o mesmo padrão. Vai até o ponto marcado, pega o item, leva para o NPC, mata o inimigo que aparece, sem personagens memoráveis, sem conexão com a narrativa principal e sem nada que você vai lembrar uma semana depois. E bom, existe para preencher o mapa e o jogador percebe isso. Prisma fala sobre isso no contexto de engenharia. Qualidade não é um atributo que você adiciona no final. Ele precisa ser mantido em cada decisão e do começo ao fim, a campanha do Diablo 4 tem uma função sólida e não soube sustentá-la até o encerramento. Mas o problema narrativo da campanha não são só o começo, e quando ela termina é exatamente aí que o jogo mostra o problema mais grave. A campanha termina e em todo RPG esse é o momento em que o jogo de verdade começa. O endgame é onde você vai passar a maior parte do seu tempo e é lá que o loop precisa se sustentar por horas, semanas e temporadas inteiras. E o endgame, o Diablo 4 não tem direção. As Nightmare Dungeons são a principal atividade de endgame. Elas são geradas proceduralmente, em teoria, variedade quase infinita de layouts e inimigos. Na prática, depois de algumas horas, você percebe que está sempre no mesmo corredor. E bom, os objetivos se repetem. Ativa o altar, limpa a sala, mata o elite, avança para o próximo andar, o visual muda, o bioma muda, mas a estrutura é sempre a mesma. A sensação de exploração deveria ser central no jogo de mundo aberto. Ela some completamente porque não tem nada de novo para explorar e é o mesmo espaço com skin diferente. Chefes são um outro lado desse problema. No Diablo 2, enfrentar um boss exigia preparação real. Certas resistências eram obrigatórias, certas builds simplesmente não funcionavam sem adaptação. Você morria, entendia por que morreu e voltava diferente e a vitória significava alguma coisa. No Diablo 4, o confronto com o chefe é um cheque de dano. Se você está no nível correto de poder, o chefe ele morre rápido, sem exigir nenhuma leitura de mecânica. Se você está abaixo desse nível, você morre sem entender muito bem o porquê. Existe um meio termo onde a habilidade do jogador faz diferença real. Não existe mecânica que te force a pensar. Isso retira o que deveria ser o pico de satisfação do endgame, a sensação de superar algo que resistiu a você. O resultado é uma combinação letal, uma dungeon que parece sempre a mesma e chefe que não exige nada, e nenhuma direção clara sobre o que fazer depois que você termina uma atividade. O jogador fica olhando para o mapa sem saber qual é o próximo objetivo com peso real. O grind ele continua, mas o propósito sumiu. Brooks dizia que o problema estrutural não se resolve com remendo. O endgame vazio do Diablo 4 não é falta de conteúdo, existe conteúdo. O problema é que esse conteúdo foi construído para gerar volume, não para gerar significado. E volume sem significado é exatamente o que faz o jogador desligar o jogo. E se o endgame já tem esse problema, o sistema de itens, que deveria ser a razão de você continuar jogando, ele piora tudo ainda mais. Se tem uma área onde o Diablo 4 falhou de forma mais profunda com os jogadores da franquia, é a eternização, um exemplo quase didático de como uma decisão de design aparentemente razoável pode comprometer a experiência inteira. Para entender o problema, preciso voltar ao Diablo 2. E bom, Diablo 2, itens únicos tinham identidade, a Wild Force, o Shaco, a Enigma. Você sabia o nome daquele item, sabia exatamente o que ele fazia e sabia que encontrar um era um evento, né? As Rune Words, combinações específicas de runas em itens específicos, eles criavam um equipamento com propriedades únicas, podiam definir uma build inteira, sabe? Pegar um item raro no Diablo 2 era um momento, você parava, lia com atenção, pensava nas possibilidades e calculava se aquilo encaixava na sua build ou se valia mais negociar contra o jogador. E bom, o Diablo 4 ele abandonou esse modelo em favor de geração procedural. Em teoria, isso criaria variedade quase infinita. Cada item seria único, uma combinação nova de propriedades. Na prática, criou o efeito oposto, né? Homogeneidade. E bom, o motivo é simples. O sistema de afixos do Diablo 4 ele tem centenas de combinações possíveis no papel, mas para qualquer build específica, apenas 4 ou 5 afixos são realmente relevantes. O resto é ruído. Então você passa horas farmando e 95 do que cai é pro lixo. Não porque você tem azar, mas porque o sistema ele foi projetado assim. E bom, e a diferença entre um item bom e um item perfeito é tão pequena, a porcentagem é aqui, um valor marginal ali, deixou de ser emocionante. Você não encontra um Shaco, você encontra o 10º par de botas com afixos errados e descarta sem nem ler. No Diablo 4 hoje, a maioria dos jogadores experientes passa pelo loot sem pausar.
Eles já sabem, né, pela cor e pelo tipo de item, se vale a pena ler. E na maioria das vezes não vale. Blizzard, ela tentou corrigir isso várias vezes ao longo das temporadas, e introduziu o Codex of Power para garantir que certas propriedades poderosas fossem acessíveis, e reformulou o sistema de aspectos para dar mais controle ao jogador sobre as propriedades dos itens. Ajustou os afixos disponíveis em múltiplas temporadas. E bom, cada ajuste resolvia um problema e criava outro. Às vezes simplificava demais e retirando a sensação de progressão. Às vezes complicava na direção errada e adicionando sistemas em cima de sistemas sem resolver a questão central. O loot ele precisa ser interessante de pegar. Remendo em cima de remendo não resolve o problema estrutural. E o problema estrutural aqui, como Ralph Koster argumenta em Theory of Fun, é que a diversão em jogos nasce de aprender e dominar sistemas com significado. E quando o sistema não oferece significado real, o jogador para de se engajar com ele. E o sistema de temporadas deveria renovar esse engajamento a cada ciclo, carrega o mesmo padrão. O sistema de temporadas era uma das apostas mais inteligentes do Diablo 4. No lançamento, e a lógica fazia sentido. A cada 3 meses aproximadamente, o jogo ele renovava e um novo tema, uma nova mecânica central e uma história sazonal. Você começa um personagem do zero e reinicia aquela sensação de progressão que o endgame perde com o tempo. Nas primeiras temporadas, esse modelo funcionou razoavelmente. A Season of the Malignance ele trouxe os corações malignos e pedras que podiam ser encaixadas em itens e criavam modificadores únicos de gameplay. A Season of Blood introduziu poderes de vampiro que mudavam fundamentalmente com certas classes, se movimentavam e combatiam. Cada uma tinha uma identidade própria, uma mecânica central que alterava como você jogava. E bom, a Season of Deconstruction foi além. Os Senescais, companheiros robóticos com árvores de habilidades próprias e comportamentos programáveis, eles criavam um sistema de suporte que alguns jogadores consideravam o mais interessante do jogo. Até então, você passava horas customizando e com o comportamento do seu companheiro e ajustando prioridades, testando combinações. E aí a temporada terminou, os Senescais foram embora, os poderes de vampiro foram embora e os corações malignos foram embora. Não foram integrados ao jogo base, não foram refinados e absorvidos de forma permanente, simplesmente sumiram como se nunca tivessem existido. Pense na situação do jogador. Você passa semanas entendendo profundamente uma mecânica sazonal, monta uma estratégia em torno dela, investe tempo real nisso, a temporada termina e a mecânica desaparece. E na próxima temporada, você começa do zero. Não só como personagem novo, mas com uma mecânica completamente diferente que exige o mesmo processo de aprendizado e vai desaparecer da mesma forma. Isso não é um conteúdo rotativo, é o jogador perdendo o investimento e fez repetidamente sem que o jogo acumule nada de permanente. E bom, Marco Túlio Valente ele descreve exatamente esse padrão em engenharia de software. Sistemas tendem a se tornar progressivamente mais difíceis de manter quando não há esforço deliberado de refatoração e integração. Você vai empilhando funcionalidades novas sem organizar o que já existe. A complexidade acumula e em algum ponto essa complexidade começa a comprometer tudo que vem depois. O Diablo 4 ele cresceu muito desde o lançamento em quantidade de conteúdo, mas crescimento sem integração não é evolução, é deriva. O jogo nunca evoluiu de forma cumulativa. Ele reinicia e sempre do mesmo ponto de partida, com a mesma estrutura de game vazia, só com uma nova camada sazonal colada por cima. E quando esse ciclo não entrega mais a novidade suficiente para justificar o retorno, o jogador começa a tomar outro tipo de decisão sobre o que fazer com as builds que investe, e é aí que entra outro padrão ainda mais corrosivo. Tem um comportamento que ficou mais evidente ao longo das temporadas e que resume bem a falta de direção sistemática do Diablo 4, ele chama de Overcorrection. É um padrão clássico em sistemas que tentam se consertar o tempo todo sem uma visão clara de onde querem chegar. Funciona assim: uma build ela surge muito forte, a comunidade descobre, otimiza e de repente todo mundo está jogando a mesma coisa, o jogo nerfa, outra build emerge e também é ajustada. Os jogadores se adaptam e o ciclo recomeça em a temporada após temporada. O problema não é um ato de balancear. Todo jogo com progressão precisa de balanceamento. O problema é
quando esse ajuste são completamente reativos, sem uma filosofia clara de design que os oriente. Isso significa na prática? Significa que o jogador nunca sabe o que vai durar. Você investe horas construindo um personagem em torno de uma mecânica específica e ela é nerfada no meio da temporada, às vezes de forma tão severa que a build inteira para de funcionar. O investimento de tempo some. E mais do que o investimento, some a confiança. O jogador para de experimentar porque tem medo de que o que ele está construindo não vai durar até o fim da temporada. Essa insegurança mata exatamente o tipo de exploração que deveria ser o coração de um jogo de builds. O resultado é paradoxal. Um jogo que promete liberdade de build cria uma cultura onde todo mundo joga o que está no topo do meta e porque é o único caminho que tem garantia de sobreviver ao próximo patch. A liberdade prometida, ela vira conformidade, imposta pela instabilidade do sistema. Parece mais direto sobre isso. Sistemas de qualidade são aqueles em que o usuário consegue prever comportamento ao longo do tempo. Quando o sistema muda tanto e tão rápido que o jogador perde a capacidade de planejar, ele se desconecta. Quando ele se desconecta, vai procurar um jogo que entregue o que Diablo 4 prometeu e não cumpriu. E existe um concorrente direto que faz exatamente isso. O principal concorrente direto do Diablo 4 no gênero é o Path of Exile. A comparação não é sobre qual jogo tem mais conteúdo ou qual é mais difícil, é sobre algo mais fundamental, alinhamento entre o que o jogo promete e o que o jogo entrega. A Blizzard ela fala em todo o trailer e entrevista sobre liberdade de build, sobre jogar do seu jeito, sobre personalização profunda, mas o sistema vai na direção contrária. Ele limita, padroniza, nerfa o que está diferente e força convergência pro meta. A promessa e a implementação não se falam. O Path of Exile ele tem uma árvore de passivas com mais de 1300 nós. O sistema de crafting ele permite construir equipamentos com propriedades específicas. O jogador tem agência real sobre o que o item vai fazer, ele não só espera o RNG entregar. As ligas das temporadas deles frequentemente reformulam sistemas inteiros do jogo, e as mecânicas que funcionam são integradas ao jogo base de forma permanente. E Path of Exile não é mais simples que o Diablo 4, ele é significativamente mais complexo, ele tem uma curva de aprendizado que intimida qualquer novo jogador, mas ele é coerente com o que promete. Quando o Path of Exile diz que você tem liberdade de build, o sistema sustenta isso, uma build absurda, fora do meta, construída em torno de uma interação obscura entre itens. Pode funcionar, pode até ser competitiva, e quando você chega lá, a conquista é real, porque o sistema não estava trabalhando contra você o tempo todo. O Diablo 4 ainda não chegou lá, mas tem uma camada ainda mais profunda do que esse desalinhamento de design. Uma que não é só sobre escolha ou direção, é sobre como o jogo foi construído por dentro. Até aqui eu falei de design e de escolhas, mas tem uma camada mais grave do que essa. Uma que não é só sobre o jogo que decidiu fazer, é sobre como ele foi construído por dentro. E bom, o Diablo 4 ele tem um memory leak documentado que afeta tanto a RAM do sistema quanto a VRAM da placa de vídeo. O uso de memória RAM pode disparar para 15 a 20 GB em minutos, e às vezes na própria tela de seleção de personagem, antes mesmo de entrar no jogo, a VRAM cresce progressivamente a cada troca de zona, a cada uso de portal, e a memória nunca é devolvida, nem quando você sai do personagem e volta para o menu principal. A Blizzard ela chegou a confirmar publicamente que estava investigando os vazamentos durante a Season 8 e depois de relatos crescentes nos fóruns e no Reddit. Memory Leak, para quem não é da área, é quando o programa aloca memória para executar uma tarefa e não devolve essa memória quando termina. Ela fica ocupada, acumulando até o sistema não aguentar e fechar, ou degradar tanto que fica injogável. No jogo como Diablo 4, onde você troca de zona constantemente, usa portais entre e sai de dungeons, esse tipo de vazamento ele é muito ruim. O leak ele acelera justamente nas ações mais frequentes do jogo. E o detalhe mais revelador, sistemas com 64 GB de RAM eles sofrem com o mesmo problema, e não é limitação de hardware, é problema de arquitetura. Em eventos como Helltides e World Bosses, o problema se amplifica drasticamente. O servidor ele precisa processar alta densidade de jogadores simultaneamente, com monstros respawnando em ciclos rápidos, e o cliente ele carrega os assets visuais de cada jogador e entra na zona, com efeitos visuais de múltiplas classes disparando ao mesmo tempo. Crashes com erro de out of memory se tornam frequentes exatamente quando o jogo deveria estar no seu ponto mais empolgante. E tem a decisão de arquitetura mais controversa de todas, o Diablo 4 é sempre online, mesmo para quem joga completamente sozinho. Em papel, a justificativa faz sentido. Mundo compartilhado
Eventos dinâmicos e integração social, na prática, significa que lag, desconexão e instabilidade de servidor afetam uma experiência que deveria ser individual e controlada pelo jogador. Isso é ruim para qualquer jogador, mas no modo hardcore, onde a morte é permanente, um personagem pode representar dias ou semanas de investimento, é cruel. Uma desconexão no meio de uma dungeon difícil pode apagar tudo, não por falha do jogador, por falha do servidor e por falha de infraestrutura. Bom, Prisma é direto sobre isso, e decisões de arquitetura têm consequências de longo prazo, que não se resolvem com patches. Uma vez que você constrói um sistema sempre online, com esse modelo de sincronização, os problemas de performance em escala se tornam inerentes à estrutura. O Diablo 4 está pagando essa conta desde o lançamento e vai continuar pagando. São esses os problemas que a Blizzard vai precisar enfrentar com Lord of Hatred, e eles revelaram o suficiente para entender o que está em jogo. No dia 28 de abril chega a expansão Lord of Hatred, e olha, quando eu comecei a escrever esse vídeo, eu achei que ia ter pouca coisa concreta para falar. A Blizzard costuma guardar detalhes até perto do lançamento, mas eles revelaram bastante, e o que foi revelado é interessante, não só pelo conteúdo em si, mas pelo que ele implica sobre o reconhecimento interno dos problemas que a gente analisou aqui. Duas novas classes chegam, o Paladino e o Warlock. O Paladino é um combatente de linha de frente, movido à energia sagrada, uma transformação chamada Forma de Árbitro, e que muda completamente como você interage com o combate ao redor. Não é só mais um tanque. O Warlock é o oposto temático, não é um mago que serve ao inferno, é um mago que weaponiza o inferno como ferramenta. Usa poderes demoníacos sem ser controlado por eles. Esse posicionamento abre espaço para mecânicas que vão além do que as classes atuais fazem. A nova região é Escovos, uma das áreas mais antigas de Santuário que a franquia nunca tinha explorado. Em detalhe, praias devastadas por tempestades, ruínas de civilização antiga, florestas densas e terreno vulcânico. Visualmente é bem diferente do que o Diablo 4 tinha até agora. A história continua diretamente de Vessel of Hatred, e a influência de Mephisto se espalha silenciosamente, corrompendo líderes e instituições sem confronto direto. Uma abordagem narrativa mais sutil do que o vilão declarado, e se executada bem, pode até corrigir exatamente o problema de resolução que a campanha base teve. Mas o que realmente importa nessa expansão não são as classes nem o mapa novo, são as mudanças de sistema. Blizzard confirmou filtro de loot, rework completo de árvore de habilidade para todas as classes, o cubo horádrico para crafting, que devolve ao jogador controle real sobre as propriedades dos itens, talismãs e encantamentos como novas camadas de customização, e um novo modo de endgame chamado Planos de Guerra, que permite ao jogador encadear Helltides, Nightmare Dungeons e Infernal Worlds em sequência estruturada, com modificadores que alteram inimigos e recompensam ao longo do caminho. Agora liga os pontos. Filtro de loot é admitir que o sistema de itens estava gerando ruídos demais, e que o jogador estava ignorando drops porque 95 deles era irrelevante. E é exatamente o problema de internalização que analisamos. Um rework completo de Skill Tree é admitir que as builds estavam convergindo e que a liberdade prometida não estava sendo entregue. É exatamente o desalinhamento que vimos na comparação com o Path of Exile. E os planos de guerra é admitir que o endgame não tinha direção clara, e que o jogador ficava pulando entre atividades sem estrutura ou objetivo real. É exatamente a deriva que analisamos no bloco do endgame. E bom, o cubo horádrico é admitir que o crafting era passivo demais e que o jogador precisava de agência real sobre os itens que usava, não só esperar o RNG. Então a pergunta não é mais, a Blizzard vai mexer na base? Ela claramente vai, e de forma mais profunda do que em qualquer temporada anterior. A pergunta agora é, e essas mudanças? Vão ser profundas o suficiente para resolver os problemas estruturais que analisamos aqui? Ou se vão ser mais uma camada bem intencionada em cima dos mesmos problemas? E bom, Brooks diria, a resposta só vem com o tempo e com a execução. Quando a expansão lançar, eu faço uma análise específica com o jogo em mãos, mas agora você tem um contexto completo para entender o que está em jogo no dia 28. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Aquela sensação de que algo parou de funcionar? De que o jogo que começou tão bem, ele foi perdendo o fio condutor no caminho? Agora você sabe o porquê. Não é falta de talento, não é descuido. É o que acontece quando o sistema é muito complexo, ele cresce sem integração. Ele toma decisões de arquitetura, tem consequências de longo prazo e tenta se corrigir de forma reativa
em vez de estrutural. É um padrão que Pressman, Brooks e Valente ele descrevem há décadas, e que o Diablo 4 está vivendo em tempo real, com milhões de pessoas assistindo. O que separa os sistemas que se recuperam dos que ficam presos no ciclo de remendos é uma coisa, é a disposição de encarar a raiz do problema em vez de só tratar o sintoma. Lord of Hatred vai mostrar de qual lado o Diablo 4 está. Esse tipo de análise faz sentido para você? Se você também quer entender o que está por trás, não só consumir, deixa o like e se inscreve no canal. Me fala nos comentários, você ainda acredita no Diablo 4? O que precisaria mudar para te convencer? E bom, eu agradeço você que chegou até aqui e até a próxima.